Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Ellen, trabalho na equipe de apoio à aprendizagem do 804. Eu estou aqui para reforçar alguns pedidos que eu já fiz para alguns pais, para alguns alunos, que é no sentido de conscientizar o aluno do transtorno que ele tem, o que esse transtorno ocasiona na vida dele, no cotidiano dele, né? E pedir o apoio dos pais no sentido de auxiliar esses alunos a se planejarem, a se organizarem, para que eles consigam ter um nível de concentração razoável, de atenção e consigam ter sucesso nas atividades escolares. O que a gente percebe na grande maioria dos alunos, eu acho que com exceção de um ou dois, né, que tem transtorno, que tem laudo de TDA, TDAH, déficit de atenção, né, dislexia, distúrbio do processamento auditivo, é a falta de organização. Primeiro, a falta de consciência do transtorno que ele tem, tá? Eu tenho esse transtorno, tá? E o que significa isso? O que é isso? Eu chego para o aluno, eu pergunto: você sabe qual é o transtorno que você tem? Que você tem um relatório médico? Você sabe o que significa isso? Então, assim, o aluno, a maioria deles não sabe o que é, não sabe como lidar com esse transtorno. Os pais muitas vezes consideram que o filho é preguiçoso, não tem interesse, não quer fazer nada. E isso não depende do aluno, é algo que é um resultado desse transtorno. Tá? Então, assim, a gente precisa ajudar os alunos, a gente precisa ajudar os nossos filhos para que eles consigam se organizar, se planejarem para que eles tenham sucesso escolar. Se eles não tiverem sucesso, geralmente eles são taxados, porque ele não sabe de nada. Ele não é burro, ele não tem nenhum déficit cognitivo, né? É uma questão de organização, de adaptação nas questões de rotina do aluno, tá? Por exemplo, a questão da escola, eu tenho orientado os professores do que pode ser feito com relação a fazer essa atividade mais simples, né, mais objetiva, mais simplificada, mais curta, né, se tiver sentado, sentar mais próximo do professor, mas nós estamos num modelo de ensino aonde requer que essa organização dele, que essa disciplina, digamos assim, esse planejamento seja feito em casa. E em casa nós não estamos perto, o professor não está perto, né? Então a gente precisa do apoio do pai e da mãe, da família em geral. Porque os alunos, eles têm apresentado rendimento fraco em atividades que às vezes foi só uma questão de esquecimento. Acreditam? Por exemplo, era para fazer o simulado. Eu estou lembrando o tempo todo no grupo. Mas será que a família está lembrando ele? Porque às vezes ele esquece e não é porque ele quis. É porque é algo que ele tem uma dificuldade por conta do transtorno que ele tem. Então, é lembrar ele da importância dessas atividades, de fazer, né? De ter uma rotina em casa, né? De ter um sono tranquilo, de não ficar a noite toda acordado, porque senão de dia acaba virando um zumbi, de praticar alguma atividade física para gastar essa energia e de repente conseguir dormir tranquilo, porque às vezes tem muitos alunos que não dormem bem. Então, assim, são uma série de fatores que a gente está na escola à disposição de vocês para ajudar, para orientar, para ensinar vocês também a lidarem com esse transtorno, né? Eu já coloquei no grupo de pais rotinas, eu já coloquei para como os pais lidar com os alunos que têm transtornos. Mas a gente percebe que talvez isso não tenha chegado aos pais de uma forma como a gente gostaria. Então, eu estou aqui, primeiro, me disponibilizando para ajudar no que for necessário, mas também falando para vocês que vocês podem ajudar os filhos de vocês em casa nessa questão da organização. Não deixa ele ser taxado de preguiçoso, nem de burro, nem de desinteressado,
procurem saber um pouco mais sobre esses transtornos. Tem muita informação, para que ele não sofra, porque assim, eu percebo que o aluno ele sofre com isso, porque ele está só, ele mesmo às vezes não tem consciência da dificuldade dele, a família às vezes não tem essa consciência, quando tem, acha que não, ele já está no ensino médio, ele vai se virar, daqui a pouco ele está na faculdade, quando ele era pequeno tudo bem, podia ajudar, mas agora não precisa mais, mas o transtorno continua. Então ele precisa dessa ajuda. A atividade ela já vem da escola diferenciada, o professor já faz ela diferenciada porque a gente orienta, já orienta a fazer uma atividade mais curta, mais simples, né, mais objetiva, para que ele não perca tanto tempo. Até questões de texto eu peço aos professores para não exigir um texto grande do aluno, ou não dar um texto grande para ele ler, porque quando ele chega na terceira linha ele já se perdeu. Então são vários quesitos, mas a gente precisa da parceria da família, a gente precisa de vocês do outro lado. E o que a gente tem observado agora nessa pandemia e no ensino remoto e agora híbrido é exatamente isso. Os alunos estão deixando de fazer as coisas porque esquecem. Porque às vezes ele tem um caderno de 10 matérias e ele abre em qualquer lugar para o professor de matemática, por exemplo. Ele de repente ele abre o caderno lá, faz a atividade que o professor está pedindo, mas quando o professor volta e fala assim, fulano, abre o caderno naquela atividade que você fez aí, ele não sabe onde que está, porque ele não tem organização. O caderno dele está todo de ponta cabeça, ele não sabe onde que é cada matéria, né? Então, é algo que precisa de organização, né? Então, nesse sentido, é que eu estou aqui pedindo isso para vocês. Na pandemia, a gente percebeu que os alunos com transtorno, no geral, tiveram muita dificuldade com o ensino remoto, mas os alunos com transtorno tiveram muito mais. Por quê? Porque requer uma disciplina que nós normalmente não temos. Imagina para eles, entendeu? Então a gente está pedindo esse olhar de vocês, pedindo que vocês compreendam mais os filhos de vocês, compreendam a dificuldade que ele tem e ajudem no que ele precisa. Por favor, eu peço, entendeu? De todos os alunos que a gente tem na escola, eu acho que 1 ou 2 só que conseguiram se organizar na questão das atividades, do envio no prazo, de fazer no tempo certo, né? Às vezes até de perguntar para o professor, de tirar a dúvida com o professor, pergunto, você está entendendo? Quer marcar com o professor? E às vezes ele só fala se eu perguntar, né? Mesmo ele precisando, às vezes ele não fala. Então, é nesse sentido que eu trago essa fala, pessoal. Conscientizem os filhos de vocês sobre a dificuldade que ele tem. É muito importante para qualquer um de nós saber qual é o nosso potencial, no que eu sou boa. Mas assim como eu sou boa em alguma coisa, eu também tenho minha fragilidade em outra, né? Eu tenho minha fragilidade em fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho. Então, eu me conheço, eu sei no que eu posso melhorar. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência no que eu sou boa e no que eu sou frágil, eu vou trabalhar melhor, vou focar mais na questão da fragilidade e vou desenvolver para que eu consiga ter sucesso de uma forma geral, né? De uma forma ampla, eu consiga ter sucesso. Então, é isso que eu estou pedindo para vocês, para os pais, para os filhos de vocês, conhecerem o que eles têm, pesquisarem. Hoje tem muito site que orienta sobre isso, que tem exemplos de pessoas que chegaram, que fazem sucesso, que fizeram, que vão fazer ainda. Por quê? Porque tem um apoio adequado para que ele consiga chegar longe. Foi fácil? Não foi fácil. Muitos foram taxados, né? Rotulados foram. Então, o que a gente quer? Que os meninos de hoje não sofram as mesmas coisas que outros já sofreram. E é por isso que a gente está na escola, para orientar o professor, para orientar o aluno, para orientar a família. Mas eu não posso estar o tempo todo do lado do aluno. Eu preciso do apoio de vocês. É nesse sentido que eu venho aqui pedir que vocês me ajudem, tá? Para os filhos de vocês terem sucesso, né? Não se sentirem
incompetentes, não se sentirem capazes, porque eles são capazes, mas eles precisam de ajuda naquela fragilidade que ele tem. Tá bom, gente? É isso. 10 minutos, eu tenho certeza que vocês vão assistir tudo, tá? Muito obrigada por vocês terem me ouvido até aqui e eu estou à disposição caso vocês precisem. Obrigada, até mais.